Amém, meus irmãos, boa noite a todos, eu sou da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma noite, de adoração, de leitura da palavra do Senhor, de meditação, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. E eu quero convidar os irmãos para estarem abrindo as suas Bíblias no Salmo de Davi, Salmo de número 19. Vamos ler do primeiro capítulo 19 até o verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de Davi, número 19, versos de 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes, em toda a expressão da terra e as suas palavras, até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, qual é o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite com a leitura da palavra do Senhor. Os céus manifestam a glória de Deus. Amém? Antes que venha qualquer palavra na nossa boca, o Senhor já realizou tudo, o Senhor continua fazendo tudo, e por isso nós estamos aqui nessa noite, celebrando a bondade e a sabedoria de Deus. Nessa noite você possa desfrutar desse momento, essa noite que o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor separou esse tempo para a gente meditar na palavra, que assim seja nessa noite. Que Deus venha se manifestar no meio da sua igreja, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos ficar de pé, a gente está dando início, então, essa noite de celebração. Pai, nós queremos nessa hora, para Deus, te agradecer, Senhor. Deus, por esse privilégio que o Senhor nos concede, Pai, nesta noite, estamos aqui na tua casa, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Obrigado, Pai, pelo dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos, regozijarmos nele, Senhor. Obrigado pela tua noiva, pela tua igreja, estabelecida aqui nesse local, Senhor. Pedimos a bênção do Senhor, a paz sobre as famílias aqui representadas, cada serva do Senhor, que já se encontra na casa, Senhor, que o Senhor possa estar, Deus, abençoando com toda a sorte de bênção, Senhor. Pai, toma o primeiro lugar nessa noite, Senhor. O teu Espírito Santo tem a primazia, Pai, no meio da tua igreja, Pai. Então a palavra diz que onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. O Espírito Santo de Deus tem a liberdade aqui no nosso meio, Senhor. Nós oramos assim nessa noite e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Passar aqui a palavra por mistério de louvor. Essa noite, Deus possa também abençoar os cantos, no nome de Jesus. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor, quero ser bem mais do que já sou. Por excelência e tornar, eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero
ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, alívio, força, refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre de novo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Em todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, alívio, força, refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rujam os mares
grandes feitos, de majestade. Incomparáveis são tuas promessas, aleluia. E é verdade, meus irmãos, as promessas do Senhor, elas não mudam, elas não falham, porque o nosso Deus, Ele é fiel, verdade? Então eu gostaria de convidar os irmãos também nessa noite, aqueles que trouxeram as suas ofertas, aqueles que puderem, claro, vamos passar esse momento também de ofertório. E se você deseja estar abençoando a obra do Senhor, a casa de Deus, você tem liberdade. Você pode também estar trazendo aqui, deixando aqui uma cestinha aqui para a obra do Senhor. Bom, se você não à vontade, você tem liberdade também para esse momento que a gente separa, no culto, momento de adoração também. Esse momento de oferta também é uma forma de gratidão. Nós estamos devolvendo ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado, tem colocado nas nossas mãos. Amém? Deus possa ir abençoando a vida de cada irmão. Já gostaria também de, nessa noite, ter esse momento também de adoração e de gratidão ao Senhor. Toda noite a gente reserva também esse tempo para a gente agradecer. Talvez você tenha motivo de gratidão ao Senhor nessa noite. Se você está aqui nessa noite, certamente você tem motivos para se alegrar na casa do Senhor, na casa do teu Deus, o Deus que é Criador de todas as coisas. Eu gostaria de convidar você para ficar de pé, você que tem algo a agradecer ao Senhor nessa noite, que você fique de pé, para a gente poder orar ao Senhor, expressando a nossa alegria de estarmos na casa do nosso Deus. Alegria, como disseram, o salmista da vida, cara, nós vamos à casa do Senhor, estamos na casa do nosso Deus, e isso é motivo da gente se alegrar, amém? Talvez você tenha que querer colocar diante do Senhor agora, nessa oração, a sua gratidão, o seu momento de reconhecimento, de reconhecer aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Se você chegou até aqui, é porque o Senhor tem te sustentado na tua caminhada, na nossa caminhada com o Senhor. A gente pode observar o cuidado de Deus dia após dia na nossa caminhada com o Senhor. Todos os dias nós levantamos, acordamos, abrimos nossos olhos, colocamos nossos pés no chão, firmados no Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém? Vamos orar então. Pai, nós queremos nessa noite também, Senhor, te agradecer. Te agradecer pelo dom da vida, pelo fôlego de vida. E nessa noite nós separamos esse tempo também para um tempo de reconhecermos quem o Senhor é, a sua grandeza, a beleza da tua santidade. Pai, os teus filhos aqui nessa noite para se colocaram de pé e eles reconhecem, Senhor, que tudo vem do Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor, a nossa casa pertence ao Senhor, a nossa família pertence ao Senhor, tudo vem das tuas mãos. E nós levantamos nessa noite um altar de gratidão ao Senhor, pelas nossas vidas, Pai, pelo cuidado, Pai, Deus, que o Senhor tem, Deus, colocado diante de nós. O Senhor não tem nos desprezado. O Senhor é um Deus que está perto está o Senhor, diz a tua palavra. E por isso nós estamos aqui nessa noite, Pai, Deus, com o nosso coração alegre. Estamos confiantes no Senhor, estamos depositando a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa história, da nossa família. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Muito obrigado, Pai, por aqueles que estão aqui de pé, reconhecendo a tua bondade e a tua fidelidade, Senhor. Obrigado por esse momento também, em nome de Jesus. Amém. Vamos também passar esse momento de intercessão, Os irmãos, eles também tenho certeza que tem algum motivo, para colocar diante do altar do Senhor. E agora é esse tempo também que a gente separa, para colocar nossas lutas, as nossas dores, as nossas causas diante do Senhor. Certamente o nosso Deus é o Deus que julga todas as coisas.
Ele julga com retidão. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos, a igreja, para ficar de pé, eles têm algum motivo, né, para colocar diante do Senhor, e algum pedido de oração, né? Talvez você esteja precisando da intervenção do Senhor na área da saúde, na área espiritual, na área conjugal, na área familiar, e o tempo é agora, né? A gente separa um tempo também para interceder, para clamar. Fala, o Senhor diz: clama a mim e responder-te, e anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, o tempo de clamar é agora. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar a vida do nosso irmão diante do altar de Deus. Certamente o Senhor já está com o ouvido atento. Os ouvidos do Senhor não estão inclinados, não estão agravados, né, para que não possa ouvir. E os olhos do Senhor, eles estão abertos, estão atentos a tudo aquilo que você tem passado, a tudo aquilo que você tem enfrentado. O Senhor sabe, Deus sabe de todas as coisas, e é por isso que Ele está, né, mandando, pedindo a cada um de nós para a gente clamar. Clama a mim e eu vou responder. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós continuamos na tua presença nessa noite, Senhor. Pai, eis aqui os teus filhos e as tuas filhas, Senhor, que se colocaram de pé nesta noite também, meu Pai amado, crendo, Senhor, que o Senhor é um Deus que age em toda e em qualquer circunstância, em toda e em qualquer situação, meu Pai amado. Eu não sei o que os seus filhos colocaram diante do teu altar nessa noite, eu não sei o que os seus filhos vieram nessa noite pedir, Senhor, mas certamente, Pai, o Senhor já está trabalhando em favor dos teus servos e da tua serva. Senhor, se é na área espiritual, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai amado, que o Senhor possa de encontro, Pai, das necessidades dos teus filhos e dos teus filhos, Senhor. Ó Pai Deus, se há alguma coisa, Senhor, que tenha, ó Pai, entristecido o coração do teu servo, se há algo, ó Pai Deus, que tem impedido de teus filhos buscarem a tua presença, meu Pai amado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor venha soltar o coração dos meus irmãos, soltar a mente, Senhor, Pai, aquieta o coração dos meus irmãos nessa noite, Senhor, para que haja, Senhor, para que haja refrigério da parte de Deus, Pai, que haja, Pai Deus, calmaria diante dessa tempestade que tem sacudido, que tem abalado a estrutura dessa casa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos repreender nessa noite, meu Pai amado, todo espírito de enfermidade na vida dos meus irmãos, Senhor. Pai, se eu chegou alguém aqui nessa noite, meu Pai, sentindo alguma dor, sentindo, meu Pai, algum desconforto, meu Pai amado, o Senhor vai tocando agora, Senhor, vai tocando nas articulações, Pai, vai tocando nessa hora, meu Pai amado, vai tocando na mente, meu Pai amado, Pai, vai tocando, Pai, nessa hora nos nervos, vai tocando nos rins, vai tocando, Senhor, nos ossos, meu Pai amado, aquele que chegou aqui, meu Pai Deus, sentindo algum tipo de desconforto, meu Pai amado, seja ele na carne, físico, ou desconforto emocional, nós queremos colocar essas vidas diante do teu altar, meu Pai. Nós queremos repreender nessa noite espírito de enfermidade. Sai em nome de Jesus. Sai da vida do meu irmão. Sai da vida da minha irmã nessa noite. Pai, nós repreendemos, meu Pai, toda seta, toda palavra de maldição contra a vida dos meus irmãos. Não prosperará contra o ministério, contra a casa, contra os filhos, Senhor, contra a parentela, meu Pai amado, em nome do Espírito do Senhor Jesus Cristo. Pai, traz libertação, Pai, traz cura física, traz cura na alma, em nome de Jesus Cristo. Nós colocamos tudo diante do teu altar, Senhor, e nós queremos declarar nessa noite saúde física e saúde espiritual na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Eu gostaria de convidar os meus irmãos para que estejam abrindo as suas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4.
Não gosto muito de dar nome nas ministrações, mas hoje eu senti o desejo de compartilhar, né, a mensagem. É um tema que diz que palavra ministrada, mente iluminada. Aí estou trazendo essa referência aqui dos irmãos, segundo os Coríntios 4, do 1 até o 15. Amém? Vamos ler, para a gente não perder tempo. Todos acharam, amém? E diz assim a palavra do Senhor: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós encomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, aos que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em vós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe nessa noite com a leitura da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo aqui já seguindo na sua jornada e na sua segunda viagem missionária aqui, a igreja de Corinto, ele traz não somente uma carta de exortação, mas uma carta de encorajamento, ou seja, uma carta que vai trazer um ponto específico para aquela igreja por causa do ministério do apóstolo Paulo. A responsabilidade que o apóstolo Paulo tinha com as igrejas, não somente de visitar, mas também de incentivar aqueles que estavam perdendo a fé no Senhor Jesus Cristo. Quando a gente começa a ler essa carta, no capítulo de número 4, logo no início aí, quando a gente vai ler,
o apóstolo fala: pelo que tem este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha um ministério. O apóstolo Paulo ele tinha uma responsabilidade, né, sobre os seus ombros, que era de não somente comunicar aos irmãos daquela igreja, o que estava acontecendo e o que precisava ser feito, para que o coração daqueles irmãos não desfalecesse diante das circunstâncias. Uma dessas circunstâncias a gente já começa a detectar no versículo de número 2, que diz que antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui estava realmente preocupado, com aquele grupo de irmãos que estavam com uma mente totalmente desapercebida dos fatos e das coisas que estavam acontecendo. Ou seja, quando chega ao ponto dos irmãos começarem a desanimar na caminhada com o Senhor, é aí que a gente precisa entender que, como se tem um ministério específico na casa do Senhor, a responsabilidade ela cresce, certamente ela é muito maior, e dá para nós ao entender aqui que o apóstolo Paulo, ele, se for usar no sentido da palavra lá atrás, ela dá um sentido de covardia, na verdade, no sentido de covardia, ou seja, de timidez diante daquela situação que a igreja estava enfrentando. Não devemos rejeitar as coisas que por vergonha se ocultam, não dando com astúcia nem falsificando a palavra do Senhor. Ou seja, o Senhor não dá esse direito de falsificar, ou seja, de querer desmembrar aquilo que já está posto, que já está escrito. A epístola aqui aos Coríntios, certamente ela foi iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Ela não foi colocada ali, direcionada por um acaso. Ela tinha um fundamento, ela tinha uma direção, e essa direção ela parte do Espírito Santo de Deus. Ou seja, ela vem de cima para baixo, o que ilumina a nossa mente e a nossa caminhada com o Senhor. Ela parte de cima para baixo, ela vem de cima para baixo. Para quê? Para que nós possamos andar segundo o curso da palavra de Deus, não desviando nem para a direita nem para a esquerda. Existe um rumo, existe uma direção, e essa direção é o Espírito Santo que dá. Essa direção não é nossa, essa direção não parte de mim nem de você, essa direção ela parte da vontade do Senhor para nossas vidas. A conduta, rejeição de práticas vergonhosas e engano, manifestando a verdade de forma clara para a consciência de todos. Ou seja, a verdade das Escrituras, ela nos mostra que realmente nós precisamos estar de acordo com aquilo que nós lemos. Se nós estamos lendo a palavra do Senhor, é ela que vai nos direcionar, ela que nos vai nos moldar de acordo com a palavra. Não é o contrário, aqui a igreja não está entendendo. Os padrões do mundo não podem ser amoldados nos padrões da palavra do Senhor. Nós precisamos separar. E quando a igreja entende isso, quando a igreja de Corinto entende isso, e a gente começa, ao decorrer da passagem, entendendo os planos e os propósitos do Senhor para aquela igreja. Olha o versículo de número 4, que diz assim: nos quais o Deus desde século. Você vê que Deus está com a letra minúscula. Esse Deus que tem cegado o entendimento das pessoas. Esse Deus que tem trazido confusão na mente das pessoas. Para quê? Para que a luz do Evangelho não resplandeça. Ou
trazendo escuridão na mente das pessoas, né? Forjando, né, um caráter totalmente fora dos padrões que a gente sabe e precisa reconhecer. Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E é muito sério, né? Quando a gente olha aqui para a Escritura, né, existe aqui um contratempo em que realmente, nos dias de hoje, nos dias atuais, se a gente não tiver cuidado realmente, né, naquilo que a gente, né, está lendo, naquilo que a gente está pregando, né, naquilo que se está ensinando, porque se eu leio as Escrituras e estou fazendo totalmente o contrário, né, eu estou desobedecendo a palavra do Senhor, né, estou desobedecendo a ordem que o Senhor deixou para nós. Quantas pessoas estão com as mentes, né, obscurecidas, porque não estão dando crédito à palavra do Senhor. O profeta Oséias, ele vai alertar o povo de Deus, lá em Oséias 4, 6, quando diz que o povo de Deus, o meu povo, está perecendo por causa da falta de conhecimento. Lá no Antigo Testamento, o profeta Oséias já declarava: o meu povo, o povo de Deus, está sendo destruído por causa da falta de conhecimento. Como assim? É o conhecimento de Deus. O profeta está alertando o povo que está sendo destruído porque tem virado as costas para o Senhor, tem desprezado as leis e os mandamentos do Senhor para ir atrás das fábulas. E aí vem a correção do Senhor, que muitos não gostam, né? Mas a palavra do Senhor diz que Deus, ele corrige a quem ele ama. E o amor de Deus para nós é um amor incomparável. Não se compara o amor de Deus, né, até mesmo com o amor do nosso Pai. Não se compara. É um amor imensurável. É por isso que o Senhor quer nos corrigir. Será que todos estão preparados para a correção do Senhor? Muitos não aceitam, né, infelizmente. Muitos não aceitam a correção que vem da parte do Senhor. Porque a gente se acha maduro demais, né? Porque a gente se acha crente demais, porque a gente se acha que já estamos muito tempo na igreja, já ouviu de tudo, já experimentou de tudo, mas talvez não tenha experimentado essa experiência, né, de ouvir o Senhor falar, de ouvir a palavra do Senhor, estar atento àquilo que Deus está falando e obedecer. Será que nós queremos realmente obedecer os preceitos e os mandamentos do Senhor? Versículo de número 5. A declaração de fé, a pregação de Cristo é a prioridade. Não se anuncia a si mesmo, mas a Jesus Cristo como Senhor. O que diz aí a palavra do Senhor no versículo de número 5? Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus Cristo. Você tem anunciado a Cristo como Senhor das nossas vidas, como Ele é o Senhor e nós os seus servos, né? Nós nos colocamos aqui como servos do Senhor, em obediência à palavra do Senhor,
Nós somos os seus discípulos, aquele que o Senhor escolheu, comissionou, capacitou e enviou nessa terra, no tempo de hoje, para anunciar o quê? As boas novas de salvação. Isso não vem de nós, é o dom que o Senhor deu a mim e a você. Esse dom, amado, esse dom é uma das mais belas estratégias que o Senhor usa na vida do cristão. O dom de anunciar o Evangelho, que não é para qualquer um. Anunciar o Evangelho de Cristo, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, o soberano, que está acima de tudo e de todos, inclusive de nós, que somos servos, tão pequenos, diante da grandeza do nosso Senhor. E o apóstolo Paulo aqui, ele foi muito claro quando ele fala aqui nessa carta endereçada a essa igreja, que nós somos servos uns dos outros. No ministério de Cristo, ninguém é melhor que ninguém. No ministério do Senhor Jesus Cristo, todos nós somos iguais. O Senhor nos colocou em condições de igualdade. Ninguém é melhor que ninguém. O Senhor distribui o ministério para cada um de acordo com os seus dons. Um no ministério da música, o outro no ministério da intercessão, outro no ministério da visitação, e assim é que a igreja cresce. Sem partidarismo, sem vanglória, sem divisões, sem dissensões. Esse aqui é um dos maiores problemas da igreja de Corinto, na primeira carta do apóstolo Paulo. Quantos problemas ele enfrentou ali? Dissensões, questão do casamento, da Santa Ceia, da volta de Jesus. Tudo isso foi ensinado àquela igreja, mas eles não estavam entendendo. Estava faltando o quê? A iluminação do Espírito Santo naquela igreja. E quando falta a iluminação, as pessoas fazem o que elas querem. E aí é que está o perigo de se deixarem a palavra, abrir mão da palavra. Não podemos abrir mão da palavra. Precisamos estar firmados na palavra. É a palavra que nos traz ilustração, e vai confrontar também com as questões nossas do dia a dia, do cotidiano. Mas nós precisamos estar fundamentados na palavra do Senhor. Ela que traz luz ao Evangelho. Versículo de número 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em vossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Foi o Senhor que disse que das trevas resplandecesse a luz. Amém, irmãos? É por isso que nós estamos aqui. Um dia a nossa mente foi iluminada. Nós tivemos um encontro real com o Senhor, um encontro verdadeiro com o Senhor. Aquela parede que estava diante de nós, que fazia separação, nós estávamos separados do Senhor, totalmente longe da presença do Senhor, mas a luz do Evangelho resplandeceu diante de nossos olhos. Glória a Deus por isso. E hoje nós estamos aqui sendo iluminados pela palavra do Senhor, sendo fortalecidos pela palavra do Senhor, sendo ministrados pela palavra do Senhor. Para quê? Para quando chegar aquele dia, aquele grande dia, meu amado, e o Senhor vai dizer para mim e para você: entra no meu rosto, entra na minha presença, vem, filho amado. Essa palavra que traz alegria no Espírito Santo aos nossos corações. Essa palavra é a certeza que nós temos de que nós somos do Senhor, que nós pertencemos ao Senhor. Esse Deus que um dia nos chamou
e nos comissionou para as boas obras. E essa obra, meu amado, ela nos acompanhará. Que obras são essas? É anunciar a palavra de Deus, a boa notícia. O Evangelho é a boa notícia, as boas novas. Essa é a boa notícia que chegou um dia para mim e para você. Um dia nós recebemos uma boa notícia. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegou até nós. E foi através da palavra. A palavra de Deus é luz, é lâmpada. Ela é a bússola que nos dá a direção certa. A gente, quando acende uma lanterna na escuridão, certamente é o auxílio que chega para nós, para a gente poder enxergar o que está na nossa frente. Nós éramos esses homens cegos na escuridão, que precisava desse farol. E esse farol que chegou até nós é a pessoa de Jesus Cristo. É o Senhor soberano, o Salvador eterno. E um dia nós tivemos um encontro com Ele. Mas nós não estamos dizendo, no tempo que se chama hoje, de passar por lutas e provações. Por que o crente sofre? Por que o cristão passa por inúmeras provações? Para provar até onde vai a nossa fé. No Deus que a gente crê, no Deus que a gente acredita, no Deus que fortalece a nossa fé, no vento forte, no temporal, no vendaval, nas angústias, nas tribulações. Mas em nenhum desses momentos o Senhor nos deixa sozinhos. Essa é a certeza que a gente tem. Essa é a convicção que nós temos, que o Senhor está conosco. É a promessa do Senhor que Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O versículo de número 8 vai dizer o que o apóstolo Paulo nessa carta: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Não desanima não, meu irmão. Fica firme aí, porque tudo isso a gente vai passar, mas o Senhor vai passar junto conosco, na tribulação, na provação, nas injúrias, nas angústias. O Senhor é um Deus que está perto. Ele não desampara os seus filhos, abatidos, mas não destruídos. Às vezes o abatimento realmente chega, e às vezes ele chega pesado, nos coloca para baixo, nos deixa com o semblante caído. Mas o Senhor diz que vocês não serão destruídos. Ainda que venha o abatimento, que venha as lutas, vocês não serão destruídos. Vocês não serão destruídos. Aleluia. É a convicção que eu e você, nessa noite, temos. O que pode separar eu e você do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Isso demonstra a nossa fragilidade. Quem nós somos? O apóstolo Paulo aqui ele comparou eu e você a um vaso de barro. A matéria-prima desse vaso é a terra, é o barro, é da onde nós viemos. Não foi assim que o Senhor nos fez? Não foi assim que o Senhor nos formou? Foi da terra. E o apóstolo Paulo aqui vai fazer essa comparação aqui, está usando uma metáfora aqui desse vaso que é sensível. O vaso, ele quando
ele cai no chão, né? Quantos pedacinhos se transformam naquele vaso? Quantos pedacinhos, quantas partículas ele se transforma? E aí mostra para mim e para você que ele fica sem forma. Ele fica sem forma e precisa ser refeito e precisa ser reconstruído. E foi assim que o Senhor fez de nós. Chegamos totalmente quebrados, dilacerados, chegamos em pedaços, em partículas pequenas, que se nós fôssemos nos olhar no espelho, dificilmente teria jeito para nós. Tamanho a destruição. Aí o Senhor disse que eu e você fomos transformados em vasos de excelência. Aleluia. Fomos transformados em vasos de excelência, moldados pela mão do Senhor. Que coisa maravilhosa! Não foi na mão de qualquer um. Nós não passamos pela mão de qualquer um. Nós passamos pela mão do Criador de todas as coisas. Aleluia! Foi esse nosso Deus, o Deus Criador, que nos projetou de uma forma tão especial, como nenhuma outra. A arquitetura perfeita de Deus somos nós. O projeto perfeito de Deus somos nós. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, ouvindo a palavra do Senhor, sendo moldado pela palavra do Senhor, nas nossas lutas, nas nossas angústias, nas nossas provas e nas nossas limitações. Isso aqui demonstra o quanto nós estamos e somos dependentes da graça de Deus. É essa graça que um dia nos alcançou, que nos faz fortes. Quando nós estamos fracos, aí que nós somos fortes. Declaração do apóstolo Paulo também. Porque, meu amado irmão, minha irmã, combate a fraqueza em nós, somente o Espírito Santo de Deus pode nos colocar de pé. No desânimo, na fraqueza, nas friezas, nas lutas, nas provas, aí que nós vemos o quanto o Senhor se preocupa com nós. A todo tempo, a todo momento, o Senhor, Ele se preocupa com nós, com cada um de nós, a fato de, às vezes, nós não estamos nem percebendo o cuidado de Deus para com cada um de nós. Esse Deus que cuida é o Deus que não nos rejeitou na nossa condição de pecadores. O Senhor não nos rejeitou na nossa condição de pecadores, por causa do seu grande amor, um amor ágape, um amor que nos constrange, diante da nossa miséria espiritual, da degradação e da falta de comprometimento que muitas das vezes a gente acaba deixando prevalecer na nossa caminhada com o Senhor. Essa palavra para mim nessa noite também fala comigo. Como tem sido o meu compromisso? Como tem sido o meu envolvimento na obra de Deus diante das dificuldades? É aí que o Senhor nos vai realmente olhar e ver quem são os verdadeiros adoradores. E é isso que o Pai está procurando nos dias de hoje.
Nós louvamos Ele nessa noite, adorador com excelência. Esse adorador que o Senhor está buscando. E nós estamos aqui. Você pode se colocar nesse lugar, adorador com excelência, que vem buscar a face do Senhor, que vem buscar a presença do Senhor, que não se importa com as consequências e as circunstâncias da vida, independente do que você está enfrentando, está passando, você vem buscar a casa de Deus, vem buscar a presença do Senhor, e aqui, nesse ambiente espiritual que o Senhor trata com cada um de nós. É assim que o Senhor faz. Ele junta os seus filhos na sua presença para tratar de uma forma individual com cada um. Talvez o irmão esteja recebendo de uma forma a palavra nessa noite, talvez outro irmão esteja recebendo de outro jeito, mas uma certeza e uma convicção eu tenho que nós estamos recebendo na parte do Senhor. Certamente nessa noite aqui, ninguém vai sair daqui vazio, porque experiências, ela é pessoal, é com cada um, né? A experiência que eu estou sentindo, talvez você não esteja sentindo, né? O Senhor ele trata de forma individual na vida de cada um de nós. Nós somos um número aqui muito grande de pessoas. Talvez você esteja olhando com seus olhos da carne. Não, nós somos poucos. Não somos poucos, nós somos muitos. Porque nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, quando nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja se multiplica, ela cresce por causa da minha e da sua adoração. Nós viemos aqui nessa noite adorar o Senhor. É por isso que nós somos um povo grande. O Senhor não vai diminuir nenhum de nós. Ou seja, Ele vai acrescentar. O Senhor ele vai acrescentar na minha vida e na sua vida. Todas as vezes que nós nos reunimos na casa de Deus, ou seja, onde for, em nome do Senhor, Ele vai se manifestar no meio da igreja, no meio da sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Se você está em comunhão com o Senhor, as pessoas vão olhar e vão ver isso em você. Vão ver que você realmente traz um algo especial dentro de você, na sua caminhada com o Senhor. E essa caminhada só é possível quando nós estamos ligados por Deus. Quando nós estamos com a nossa mente buscando as coisas do Senhor, as coisas do alto, as coisas que vão acrescentar na nossa caminhada, na nossa jornada aqui na terra. E quando nós estivermos aqui, esperamos com paciência aquilo que nos foi prometido da parte do Senhor. Versículo número 13. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus. Ele nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Ou seja, o Senhor me tem multiplicado, tem acrescentado aqueles que têm sido salvos através da palavra do Senhor, aqueles que não rejeitaram o Evangelho de Cristo. E é por isso que nós devemos pregar a tempo e a fora de tempo a esperança da glória eterna, a fé expressa na nossa caminhada, para que nós, através do Evangelho de Cristo, alcancemos a todos. Não deixe, meu amado, que nada e nem ninguém venha tirar
a nossa fé e a nossa esperança está em Cristo Jesus. Que a nossa fé seja uma fé inabalável diante do Senhor. Ele que tem nos sustentado, Ele que tem nos dado condições, de caminharmos ainda nesse tempo, nas dificuldades, nas provas, na escassez, na abundância, e em tudo isso nós temos visto o quanto o nosso Deus, o nosso Senhor, tem cuidado de nós. O apóstolo Paulo aqui, ele foi muito taxativo com a igreja, para a gente não se amoldar, a gente continuar firme nos planos e nos propósitos do Senhor, que a nossa consciência diante da palavra de Deus seja uma consciência firmada nas promessas do Senhor. É um tempo difícil, é um tempo de apostasia, é um tempo em que muitos estão vindo dizendo em nome do Senhor, mas na verdade são pessoas que não tiveram e não têm experiências com o Senhor, nunca tiveram. E a palavra do Senhor diz que nós devemos nos afastar dos tais, nos afastar, não nos associarmos a eles. Muitos têm deixado a casa do Senhor, porque estão dando ouvido às fábulas, palavras que parecem, que somente parecem, mas elas têm deturpado o Evangelho e têm fazido com que pessoas acabem se afastando da casa de Deus. Qual tem sido o meu e o seu compromisso com o Senhor? Cada um de nós somos chamados a viver esse Evangelho, o Evangelho genuíno, o Evangelho da verdade, o Evangelho que traz para mim e para você uma responsabilidade de dizer quem nós éramos e quem nós somos diante do Senhor. Existe propósito, existe promessa, e existe também para mim e para você um lugar separado. E esse lugar não é para todos, somente para aqueles que obedecem o Evangelho do Senhor Jesus. Obediência. Partir da obediência, partir do princípio de obedecer, que diz a palavra do Senhor, que é melhor do que sacrificar. O Senhor está nos chamando nessa noite a obediência. A mostrar para o mundo lá fora quais são os padrões de excelência na pessoa de Jesus Cristo. E esses padrões, eles precisam ser mostrados diante de nós, através de nós, para que o mundo possa ver que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Somente em Cristo. Tudo isso que o apóstolo Paulo aqui escreveu na sua carta é uma carta de alerta, mas também uma carta motivacional em como deve ser o comportamento dos cristãos. Assim como foi no passado, está trazendo para mim e para você a responsabilidade também nos dias de hoje. É a responsabilidade que a gente tem com a palavra do Senhor, de não abrir mão, de não negociar, porque o Senhor vai cobrar
de mim e de você, aquilo que nós temos feito com a palavra do Senhor. Que é luz, lâmpada, a palavra que é espada, que penetra, dividindo ossos e medulas. Deus nos abençoe nessa noite com a leitura da sua palavra. Será que nós estamos preparados? Como você tem se preparado para os dias atuais? Qual tem sido as estratégias que você tem usado? Onde você tem passado? O que você tem deixado de legado? O que você tem deixado de testemunho? Para que você possa ser esse canal na vida daqueles que não têm esperança. A nossa esperança está firmada nas coisas do Senhor, nas promessas do Senhor. As promessas de Deus que não deixaram e nunca deixarão de ser cumpridas na vida daqueles que reconhecem e que esperam no Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite com a leitura da sua palavra. O ministério que o Senhor deixou na minha mão e na sua mão, que você cumpra com zelo e com determinação. Não abra mão daquilo que o Senhor te deu. Não abra mão daquilo que o Senhor tem feito através de você, para que cada vez mais a graça de Deus ela possa abundar, crescer e se multiplicar. Que Deus nos abençoe nessa noite, com a leitura da sua palavra. Deus possa acrescentar cada vez mais ao coração de cada um dos irmãos. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer o pastor Bruno, que pediu que eu estivesse aqui nessa noite, fazendo uma reflexão para cada um de nós. E realmente para a gente refletir diante da palavra do Senhor. O mistério que Deus te deu. Não desfaleçamos, cumprimos cabalmente o mistério que o Senhor colocou em nossas mãos. Que o Senhor mesmo confiou. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor. Nós estamos aqui. Tem mais um louvor? Vamos fechar? Tem um louvor? Os irmãos vão estar louvando nessa noite, com um cântico, que a gente vai estar orando nessa hora também, agradecendo ao Senhor. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra nessa noite aqui também ministrada. Que o Senhor possa estar, Deus, abençoando a vida dos meus irmãos, aqueles que receberam o Senhor nessa noite. Pai Deus, a responsabilidade, Pai Deus, que o Senhor colocou em nossas mãos de anunciar a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa também nos livrar, Pai, nesse tempo do homem mau. Pai, daqueles que, ó Deus, tentam, Pai, de toda forma, de toda maneira, Senhor, deturpar a tua palavra, Senhor, que o Senhor não permite. Que o Senhor vai nos livre desses homens, Senhor, das palavras nécias, das fábulas, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Deus, que o Senhor continue, Deus, moldando o nosso coração e a nossa mente, Senhor. Obrigado pela oportunidade nessa noite, que estamos aqui, nessa noite, Pai Deus, de adoração ao Senhor. Fica conosco, nos abençoa, e nós oramos assim nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Passar aqui a palavra para os irmãos, de vida, da do Senhor, com nós um cântico em nome de Jesus. Que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. As coisas cooperam para bem daqueles que te amam.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és
Então, estamos dando encerramento ao culto dessa noite. Deus possa abençoar os irmãos, vão em paz, que a graça do Senhor os acompanhe em nome de Jesus. Amém?